amigos e amigas, como estão? Viram bem o título do vídeo de hoje? Vamos falar de decepções. E quanto maior é a nossa coleção de discos, mais elas acontecem. Mas o colecionismo é feito tanto de alegrias e boas surpresas, como também de tristezas e decepções, certo? Pelo que há que encarar esta jornada como um hobby, tal como eu digo muitas vezes. Pois o disco que trago para este episódio enquadra-se nessas minhas decepções. Sabem, quando ouvem falar tanto em determinados discos, bandas ou artistas, quando se cria um enorme mediatismo em torno dos músicos, em torno de um músico, de artistas, uma banda, que o sentimento que vos preenche é o de desejo. Desejo em conhecer, porventura apreciar, quererem ter discos desses artistas ou bandas e poderem dizer que ou que os têm e desfrutar de prazer sonoro, prazer auditivo. Sim, porque também, volto a dizer aqui no canal, o objetivo principal do colecionismo, bem como de qualquer hobby, não é mais do que o de proporcionar tempo de qualidade e trazer-nos prazer e bem-estar. E posso dizer-vos uma coisa: feliz é aquele que consegue retirar prazer com as suas decepções. Se assim não o for, de nada serve um hobby, pois seremos uns eternos insatisfeitos. Resta, contudo, refletir na razão por que determinado disco ou obra nos decepciona. Será que é um mau disco? Estará ele mal gravado ou com um som que não nos enche as medidas? Será uma sonoridade que não nos diz coisa alguma e não apreciamos por diferentes motivos? Será que embirramos com a banda, músico ou artista, sem qualquer motivo aparente para tal? Seja qual for a razão, fiquem descansados e descansadas que ninguém vos recrimina. Não podem ser feitos julgamentos ou críticas, pois, antes de mais, são as vossas razões e os vossos motivos. Depois, música, ou melhor, a apreciação de música, melhor ainda, a audição de música gravada tem um carácter tão subjetivo, tão pessoal, com tantas variáveis e circunstâncias que podem alterar a apreciação que fazemos de um dia para o outro. Sinceramente, eu não ligo a mínima quando me dizem: epá, aquele disco assim e assado é o melhor ou o pior. Ou até o disco X é um dos 100 melhores discos da história da música. Desculpem-me, mas a mim isso não me diz coisa alguma. Eu quero lá saber disso. Eu quero saber se gosto ou não gosto. Ponto. Eu preciso de saber se irei apreciar ou não irei apreciar. Duas pessoas não ouvem um disco exatamente da mesma forma, não é? Aliás, duas pessoas não conseguem sequer ouvir uma mesma música da mesma forma. Portanto, de nada adiantam as críticas, sejam elas positivas ou negativas, e os julgamentos. Claro que existem exceções, e felizmente que elas são raras. Contudo, quando temos determinados discos dos quais tanto ouvimos falar, ou porque fazem parte da discografia de uma determinada banda ou artista que dá ou que deu que falar, como eu disse, artistas ou bandas extremamente mediáticos, e o raio dos discos não combinam connosco, ou não os apreciamos,
não surge outro sentimento que não seja o de decepção. Assim, o disquinho que trago hoje para o canal Francis Music 10 é bem representativo desse pequeno universo que existe na minha coleção de discos. E com isto, acabo de lançar uma série mais apropriada para todos eles, à qual dou o nome de Flops e Decepções. Acabo de escolher este nome. Letra D, amigos e amigas. Vocês não vão acreditar, acreditem. Esta redundância é de propósito. E vocês conhecem perfeitamente de quem eu vou falar. E possivelmente até o disco que vos vou mostrar. David Robert Jones, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Tudo abreviado, fica apenas Ziggy Stardust, que é como este aqui, este disquinho, é melhor conhecido. David Bowie, sem dúvida. Bom, eu nunca tive assim um interesse tão grande em David Bowie, ou na sua música e discos. E não sei também como vos contar esta história, pois ela é tão cheia de buracos que não consigo encontrar um princípio para lhe pegar e partilhar com vocês. Às vezes não é fácil esta tarefa de criar vídeos e com as histórias dos meus discos. Eu ouvi David Bowie pela primeira vez em 1983, quando a música Let's Dance passava na rádio e o clipe de vídeo desta música era por vezes transmitido na televisão. No programa de divulgação do top nacional de vendas do meu país, quer relativamente aos singles e também aos álbuns, tal como Africa, de Toto. Let's Dance era um tema ao qual nunca liguei muito e não me despertava grande interesse. Ouvia simplesmente e perdia-se por entre todos aqueles outros êxitos que eram lançados pela indústria musical daqueles tempos e que eu preferia ouvir. Em 1984, eu nem sequer me apercebi da participação de David Bowie no Festival de Solidariedade Live Aid, pois a minha atenção era toda para outros artistas e bandas. Pontualmente, fui registando a colaboração de David Bowie com outros artistas, tais como Mick Jagger, tema Dancing in the Street, o qual não gostei mesmo nada, e Freddie Mercury, do qual nem sequer me recordo agora. E voltou a não chamar-me a atenção poucos anos mais tarde, em 1986, com Tina Turner. Mesmo tendo eu adquirido o disco live dela, em que David Bowie participa também do tema Everything is Gonna Be Alright Tonight. Acho que é isso. Everything is gonna be alright tonight. Pouco ou mesmo quase nada que me agradava em David Bowie. E muito menos a partir de 1988, quando ele começou a criar e a gravar música insuportável. Por esse tempo, eu passei também a apreciar as sonoridades mais pesadas da música e a pop foi totalmente esquecida, considerada como música. Amigos e amigas, aquele período de 1988 e até 1990, 91, com
Bananarama, Larry Casper, Bros, Level 42 e tantos outros. Acho abominável e considero mesmo ser um genocídio da música. Quem viveu esses tempos? E David Bowie, lembro-me bem, que lançou discos nessa época, cuja música eu considerava mais do mesmo universo de proscritos. Chegou mesmo a ponto de irritar a minha pituitária auditiva. O que me despertava curiosidade em David Bowie era, no entanto, o seu ar e visual assim andrógino e a sua forma de vestir, o seu comportamento, não é? E devido ao seu mediatismo, fui percebendo que não só ele alterava bastante essa sua aparência ao longo da sua vida, como também tinha já uma carreira musical sólida e com bastante sucesso, anteriormente a 1983, e a temas como Let's Dance ou China Girl. Entretanto, pontualmente, lá ouvia um ou outro tema mais antigo, dos anos 70. O meu amigo e vizinho Lourenço, de quem eu falei muito aqui no canal Francis Music Den, tendo inclusivamente uma série de vídeos sobre ele, ou melhor, sobre os discos que fiquei a conhecer por intermédio dele, apreciava Heroes e Space Oddity e foi percebendo que a sonoridade da música de Bowie era um pouco mais agradável para os meus ouvidos e sentidos e assim bem menos desinteressante. E depois, ao longo dos anos, fui como que estudando David Bowie, embora sempre sem qualquer preocupação em querer conhecer a sua música e os seus discos. Fiquei a saber também que nos anos 70 ele tinha criado uma persona musical chamada Ziggy Stardust e criado ou gravado alguns discos que se tornaram clássicos da música e bastante bem sucedidos. Repito novamente que nunca senti ou tive qualquer preocupação ou interesse em descobrir a discografia de David Bowie. Tudo porque me sentia, como dizer, amargurado, não é? Por alguma da sua música mais contemporânea. Ou então, sem ter qualquer razão aparente. Sei não gostar, outros gostar, sei lá. Não sei dizer ao certo. Isto acontece com tanta música, com tantos discos, tantas bandas. Por exemplo, eu não conheço nada de Velvet Underground e esta é outra banda mítica. De qualquer forma, essa falta de interesse alterou-se um pouco quando, ao ter passado a abraçar definitivamente o heavy metal, eu ouvi uma música que me deixou absolutamente rendido ao disco e não posso revelar por enquanto qual é essa música, nem o disco ou a banda, pois terá de ficar para uma outra temática. Mas ao ouvir um determinado eu apercebi por ver e ler que tinha sido composta por um guitarrista famoso e a parte da banda de David Bowie. Quem conhece sabe perfeitamente a quem eu me refiro. Exatamente, Mick Ronson. Ora, desta forma, vejam bem
o que se foi formando na minha cabeça e o que ela pensou. Bom, se esta música, estou a referir-me àquela que não posso desvendar já qual é, se esta música tem o dedo de Mick Ronson, e eu gosto tanto, então David Bowie deve ter gravado discos que eu até poderei vir a apreciar. Ainda para mais, são discos que foram aclamados pela crítica e tidos como discos essenciais. Isto também é a minha cabeça a pensar, ok? E repito também que esse assunto dos discos essenciais, ou do melhor, pior, para mim, não vale nada. Quis o destino que em 2017, num festival de música que eu costumo presenciar na Alemanha já desde 2010, houvesse um momento de homenagem a um músico muito conhecido e extremamente acarinhado, entretanto falecido. Essa homenagem foi registada ao vivo com mais de 80 mil pessoas entoarem e cantarem o tema Heroes, imortalizado por David Bowie. Eu estava lá e acreditem que foi um dos momentos mais mágicos que vivi em toda a minha vida. Chorei de emoção mesmo. Aliás, sempre que vejo e me lembro, acabo a chorar e arrepiado. Sem razão para isso, mas não consigo controlar. Vejam isto, pois faço questão de partilhar aqui o que aconteceu. São 4 minutos que guardo religiosamente nas minhas lembranças e o que eu os vivi lá.
We're so proud of you. Thanks a lot. That's the hymn for 2018. But you know what Lenny would have said? It's not loud enough. We need to do it again. Come on. Fantástico, não é? Bom, estes últimos acontecimentos foram determinantes para que eu quisesse ter na minha coleção pelo menos um disco dessa fase mais antiga de David Bowie, que tanto dava que falar e aclamada como a época dourada do músico. Encontrei, pois, este exemplar na Maugênio, a tal loja de discos usados que eu costumo frequentar e visitar com alguma frequência. E lá o trouxe. Foi caro o raio do disco. Custou 10 euros, o que é excessivo para uma edição portuguesa. Ainda para mais quando percebi umas coisas depois de ter ouvido este disco, Ziggy Stardust. Eu já vos explico. A capa até é porreira. Em cardboard, o cartão. E tem um artwork fixe, né? Depois, no verso, esta imagem e apenas esta indicação de que deve ser ouvido no máximo volume de pressão sonora. To be played at maximum volume. Ainda mantenho o sticker com o preço. 10 euros. Eu gostaria agora de saber o seguinte de vocês. Caso tenham este disco e se for em vinil, qual é a vossa mensagem? Portuguesa ou alguma outra? Manifestem isso nos comentários, se não se importarem. É que é muito importante para mim. Isto porque esta minha edição é gatefold, ok? Tendo na parte interna, na parte interior, interna, as letras das músicas, um fundo com as imagens de Bowie e a banda. Aqui, este é Mick Ronson, esta figurinha aqui. Depois, no lado oposto, o track listing e os créditos do álbum. E foi aqui que começou a minha decepção ao ter visto que este disco é uma reedição de 1990. Portanto, isto aqui não é nenhuma edição original, não é nenhuma prensagem original, mas sim uma cópia miserável. Entendem agora porque eu digo que foi caro? Este meu exemplar não deveria ter custado mais do que 7,5 euros. 7,50 euros. Atendendo até que está a capa em bastante. Mas, adiante, continuando. Tratando-se de uma reedição, o disco
apresenta mais umas quantas faixas relativamente à versão original. 5 faixas extra, consistindo em versões que não foram editadas e lançadas. Portanto, o que temos aqui é música para encher chouriços e ocupar espaço no disco, o que só serve para potenciar vendas por parte da editora, neste caso EMI Records, e ganhar assim mais umas largas dezenas ou centenas de milhares de euros ou de libras. Mas o pior está ainda por vir. É que assim que eu coloquei este disco no prato e no giradiscos, notei que alguma coisa não estava bem. Epá, o som era uma porcaria pegada, sem qualquer qualidade. Vejam lá que eu pensei até estar a ouvir monofonia. Não que o som mono seja mau, nada disso. É normalmente um som mais agarrado às colunas, não é? Não tendo espacialidade. Mas aqui nem se trata disso. Até porque o Ziggy Stardust foi gravado com vários microfones e, portanto, é um registro estéreo. Tem um som completamente desinteressante e amorfo, sem expressão. É um som extremamente magro, parecendo quase que estamos a ouvir uma prensagem inglesa. E possivelmente esta reflexão até tem lógica, atendendo a que se trata de uma reedição. Talvez a editora tenha prensado esta reedição a partir das master tapes inglesas. Mas eu estava, de facto, à espera de algo diferente. Algo que me impressionasse mais, algo que me interessasse mais, percebem? Um som denso, mais cheio, mais próximo do que se fazia na década de 70, característico de hard rock. Pois a desilusão foi tão grande que nem sequer consegui ouvir o disco até ao fim. Acho que apenas as 2 ou 3 primeiras faixas. Portanto, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Ziggy Stardust, aos amigos. Continua a ser desconhecido para mim, mesmo apesar de o ter na coleção. Bom, por vezes eu ainda penso em dar mais uma oportunidade ao disco e a mim mesmo. Mas desisto rapidamente, pois não tenho realmente paciência para tentar perceber a razão de eu não apreciar grandemente este menino. E contra mim falo, pois Ziggy Stardust tem tudo para poder ser, pelo menos, interessante. Enquanto estava a preparar este episódio, ouvi algumas músicas aqui mesmo no YouTube, retiradas da versão remasterizada de 2011. E não desgostei daquilo que ouvi, mesmo sabendo que o estava a fazer numa plataforma de streaming e através. Eu ainda irei experimentar inverter a fase para ver se alguma coisa se altera. Às vezes os discos são também caprichosos e nós temos que ser mais teimosos e resilientes e experimentar alterar alguns parâmetros se quisermos desfrutar de melhores audições. Ziggy Stardust até tem músicas muito conhecidas. Isto é, que eu fui descobrindo ao longo dos anos, de forma pontual. Starman, Suffragette City, Rock and Roll Suicide,
Ziggy Stardust e, eventualmente, Lady Stardust. No total de 16 faixas, das quais 5 são exclusivas desta edição, como eu disse há pouco. John, I'm Only Dancing e Velvet Goldmine como lados B de singles. Sweethead, Ziggy Stardust e Lady Stardust em versões demo, portanto, nunca antes lançadas ou editadas até 1990. E qual é a apreciação que vocês fazem deste disco? Será que sentem o mesmo que eu quando o ouvem? Gostam ou quê? Escrevam aí, por favor. Ora, eu tenho o meu disquinho totalmente lavado, limpo e aspirado, e numa das soberbas capas interiores da Mobile Fidelity. Até porque nem cheguei a ouvir. É assim que procedo, sempre com discos usados, antes de os ouvir. E por isso incentivo todos os meus amigos e amigas a descobrir o serviço de assistência a discos que Mohamed, que eu mesmo proporciono no âmbito da minha nova jornada empresarial. Em vez de vocês terem o trabalho incômodo em limpar, lavar e retirar muitas vezes determinadas manchas, bolores e fungos que os discos contêm e muitos riscos de superfície, não é? Resultado de um mau manuseamento. Deixem os discos comigo, que eu saberei cuidar deles e dar-lhes o tratamento que merecem. Os produtos são absolutamente fantásticos e apropriados para este efeito. A máquina de limpeza com sistema de aspiração foi já encomendada a uma empresa alemã, tendo eu recebido já também formação técnica, pelo que estou totalmente apto a desenvolver este serviço e vertente fundamental do meu novo negócio, chamado Francis Audio Dance. Música e discos são a minha grande paixão, pelo que não duvidem que eu tenho o maior respeito e carinho por eles. Além disso, vejam só estas capas. São impecáveis. E sejam elas da Mophie, como esta, da Goldring ou até mesmo da novíssima Steve King Sound, os discos de vinil ficam absolutamente impecáveis e prontos para muitos anos de boas audições e prazer. Enviem-me um e-mail, ok? Eu explicarei todos os detalhes. Preparei também, igualmente, um programa de fidelização muito interessante para quem pretender recorrer a este meu serviço. Tudo para vos beneficiar, claro. Bom, esta foi realmente a minha primeira decepção aqui no canal. Não julguem de forma alguma. São tudo maravilhas. E eu só tenho rosas. Histórias felizes para vos apresentar. Pois, quantos mais discos estamos tendo, conhecendo, mais belas as decepções acontecem. Desejo-vos a todos e todas boas audições, agradecendo-vos de coração
interessarem-se pelas minhas histórias e pelo que eu tenho a contar ao assistirem aos vídeos aqui em Francis Music Den. Fiquem bem e até ao nosso próximo encontro para um novo disco. Tchau!